Seja bem-vindo, você está no canal da Paz, que bom, você que está passando por aqui agora, inscreva-se no canal aí, deixe o seu gostei, o seu não gostei, faça parte desta família. Somos uma pequena família muito feliz, o canal da Paz. Aqui nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Quem é o nosso professor aqui, sabe quem é? Não sou eu não. O nosso professor aqui é o Espírito Santo, é a palavra de Deus inspirada para a nossa orientação, para o nosso crescimento espiritual. Você é um homem ou uma mulher espiritual, sabia? Só que nós, infelizmente, muitos de nós não deixamos este homem e esta mulher crescer dentro de nós. E é preciso que cresça. Acaba que nós alimentamos o homem carnal e a mulher carnal, e o homem espiritual morre. É preciso reavivar, é preciso ressuscitar este homem, esta mulher espiritual que está dentro de você. Sabe, Paulo, que antes era Saulo, não é? Ele era uma autoridade romana, um mandatário romano, e ele era um fariseu daqueles cumpridores da lei, e ele, de forma sincera, ele defendia a lei de Moisés, os mandamentos, e ele perseguia os cristãos. Quando apedrejaram Estevão, ele estava lá olhando, acompanhando, e Estevão foi apedrejado, e Saulo, como era Saulo, não é? O nome dele era Saulo, ele estava presenciando aquele assassinato de Estevão. Mas Deus conhecia o coração de Saulo, porque depois ele passou a se chamar Paulo, e diz no capítulo 9 de Atos, diz assim: Saulo, ainda não era Paulo, respirando ainda a morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você já pensou a cena? Paulo estendido no chão, caído, o cavalo caiu, tropeçou, caiu, e ele também caiu. Mas veja o verso 6. Mas levanta-te, disse Jesus, porque Jesus se identificou para ele. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém, mas ele, Saulo, ouviu a voz de Jesus. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Não conseguia enxergar, estava cego. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Depois Jesus deu ordem para Ananias, para que fosse ter com Saulo. E então Ananias explica para Saulo o que estava acontecendo, e Saulo começa a converter-se. Precisou ser jogado, derrubado, beijar o solo, cair por terra, para cair a ficha dele, para que a vida dele começasse a ser transformada. Billy Graham, 1918 a 2018, morreu com 100 anos, um dos maiores pregadores evangélicos que o mundo já conheceu. Foi conselheiro de vários presidentes norte-americanos. E Billy Graham disse uma frase que eu tenho ela guardada comigo assim:
O lugar que Deus está guiando você. Vou repetir, o lugar que Deus está guiando você agora requer novos hábitos, nova mentalidade e oração constantes. Foi isso que Jesus fez com Saulo. Saulo, por que me persegues? Por que você está contra mim, Saulo? E Saulo, na sua visão, na sua cosmovisão, ele achava que estava defendendo o direito, a verdade. Ele era cumpridor da lei, era fariseu. Os fariseus, eles eram rigorosamente cumpridores da lei, mas não tinham o amor de Jesus em suas vidas. Não conheciam a graça perdoadora, a graça que reaviva, a graça que restaura, a graça que justifica, que nos faz novas pessoas. Será que é preciso nós cairmos no solo, na terra, como Saulo caiu para se transformar em Paulo? Quando Jacó lutou com Jesus lá no Vale do Jaboque, com o anjo, que era o próprio Cristo, o próprio Jesus, que foi interceptá-lo, depois que Jacó lutou a noite toda no Vale do Jaboque, então Jesus, segurando Jacó, disse assim: eu preciso ir. Tentou se livrar de Jacó, e Jacó disse assim: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E então Jesus disse para ele assim: tudo bem, Jacó, eu te abençoo, só que você não se chamará mais Jacó, e sim Israel. E Jacó levantou-se daquela luta um novo homem. Saulo levantou-se do solo, cego, precisou ficar 3 dias sem enxergar o mundo que ele conhecia, para que enxergasse o mundo que Jesus lhe mostrou. O caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que transforma, o caminho que salva. É esse o caminho que você precisa seguir. Por isso Billy Graham, ele disse uma coisa verdadeira, corretíssima. Disse assim: o lugar que Deus está levando você, que Deus está guiando você agora, requer novos hábitos, ou seja, mudança de hábitos antigos, de crenças velhas, de dogmas, de costumes, de inverdades, de sofismas, para que você tenha uma nova mentalidade e também que você passe a orar constantemente. Vamos orar nesta quinta-feira, já desta semana de 25 de abril de 2024. Nesta hora, quem sabe você esteja realmente precisando de oração. Incline a sua fronte, feche seus olhos, porque Jesus quer transformar a sua vida. Quer fazer de você uma nova pessoa. Oremos. Senhor meu Deus, tenha misericórdia de nós. Como o Senhor é misericordioso, que atenta para as nossas necessidades, para as nossas vãs filosofias. Temos às vezes crenças erradas, estamos no caminho errado, e o Senhor está nos dizendo que nós precisamos agora ser guiados pela tua mão, pela sua mão, e sermos modificados, transformados. Os nossos hábitos precisam ser modificados. Novos hábitos o Senhor colocará em nossas vidas, em nossos corações, e então teremos uma nova mentalidade, uma mentalidade espiritual. Obrigado, Senhor Deus. Assim oramos, para que o Senhor transforme o nosso viver em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Agradecidos, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Nesta quinta-feira amo vocês. Tchau, tchau.